Oiê! Cheguei aqui, tô estudando, tô no carro, tá? Tudo vida ao vivo. Apesar de você estar vendo isso gravado, vida ao vivo. Eu tô estudando, revendo e pensando aqui sobre análise do comportamento, que é uma das matérias em que nós trabalhamos, nós aprendemos na faculdade de psicologia. Como eu sou professora, eu vou falar um pouco dessa matéria aplicada à minha prática pedagógica, à minha prática em sala de aula. Então, vem comigo. Primeiro, eu vou te mostrar uma das tabelas, a gente teve aula prática, então nós fizemos análise de caso. Nós temos que preencher tabelas depois das sessões de atendimento. Então, aqui é muito parecido com aquela terapia ABA, né? Nem sei se é terapia, mas é um processo ABA que é muito usado para autistas. Porque a gente foca no comportamento, que é visível e objetivo. Então é sim, sim, não, não. Amo isso. E aí, o que acontece? A pessoa vai lá no consultório, conversa, conta tudo o que está acontecendo, primeira sessão. Aí ela vai embora, a terapeuta vai e relata, escreve, faz um relatório sobre tudo que ela falou. E aí ela pega uma tabela, na verdade são 2 folhas de tabela, essa e essa. E aí ela vai responder algumas coisas. Então, geralmente eu fazia isso sem saber lá no AEE. E aí agora vou virar a câmera pra gente conversar olho no olho. Eu não sei se você sabe, se você já pesquisou sobre a minha vida, mas vou te dar um spoiler aqui, um breve relato. Eu já fui professora de AEE, sou professora da Prefeitura de Guarulhos há mais de 10 anos, há 11 anos exatamente, mas eu sou professora há mais de 20 anos, né? Com essa carinha de bebê. Sim, eu tenho mais de 20 anos como professora, porque eu comecei muito nova, com 18 anos. Fiz magistério, fiz um monte de coisa, era normal naquela época, então eu fiz o ensino médio com 1 ano a mais. Então eu fiz 4 anos, né? Me formei, aquela ensino médio profissionalizante, e já comecei a dar aula. Por isso eu tenho muitos anos de experiência. Nesses muitos anos, eu fui professora do AEE, professora de atendimento especial. Especializado, perdão. E aí eu tinha crianças autistas, crianças com síndrome de Down, crianças com deficiências, e eu tinha que entender a criança, ajudar a professora a preparar material e orientar como que a professora conduziria a aula dela, de acordo com as demandas dessa criança. Hoje eu não estou mais, eu estou em sala regular e curso psicologia. Uma das matérias que eu faço é a análise do comportamento, que eu te mostrei a minha tabelinha linda, maravilhosa. Eu já fazia tudo isso, mas eu não sabia que esse era o nome que se dava, né? Análise do comportamento. E aí nessa matéria a gente aprende sobre reforço, positivo e negativo, punição, positiva e negativa, e exclusão, quando eu não quero mais que aquele comportamento aconteça. Só que é uma coisa muito técnica, é muito documento, são muitas tabelas. São 2 folhas de tabela para cada sessão. Eu vou conhecer a criança, vou atender essa criança, ou esse adulto, ou essa pessoa, durante 8 sessões. Se for uma por semana, são 2 meses. Para só então eu entender o que pode estar acontecendo, criar hipóteses e colocar na prática. Então a terapia ela vai começar mesmo lá para a 8ª sessão, que é quando a gente conhece a pessoa e já decidiu o que vai mudar, o que vai fazer, onde vai intervir. Porque a pessoa não tem um comportamento só, tem vários. E a gente precisa entender, analisar e testar. Igual o médico, que a gente testa remédio. Vai lá, vai para casa, se não deu certo, se a febre não passar em tantos dias, você volta. É mais ou menos isso. Eu fazia isso na sala de AEE. E eu fazia isso com aproximadamente 40 alunos de 3 escolas diferentes, porque eu era professora no polo e tinha outras escolas de abrangência. E aí eu fui aprendendo
que quando a criança tem um comportamento e ele é reforçado, ela continua fazendo. Se ela tem um comportamento e é punida, ela para. Muitas vezes ela nem sabe que aquele comportamento gerou aquela punição, porque não faz muito sentido. Então, por exemplo, ela faz uma birra no mercado, quando ela chega em casa, a mãe tira o celular. Eu vou tirar o seu celular porque você fez birra no mercado. Não faz sentido, não tá ligada uma coisa na outra na cabeça da criança. Então isso fica meio perdido. Agora que eu estou estudando psicologia, estou entendendo, fica muito mais fácil. Então, por exemplo, nós aprendemos sobre modelagem, né? Uma fala muito usada na terapia, na psicologia, na TCC, que é terapia centrada no cliente, né? O comportamental. E aí quando eu tô falando do comportamento, sim, não, não. Se pode, pode sempre. Se não pode, não pode nunca. E tem criança que um dia pode, no outro dia não pode. Num dia pode, num dia não pode. Isso causa insegurança nessa criança, porque ela nunca sabe se hoje pode, mas ontem podia, hoje não pode mais. Ontem foi tudo bem eu falar palavrão. Hoje meu pai fala, mas se eu falar eu apanho. Isso confunde a criança. Então, como eu trabalho com crianças, isso pra mim é muito óbvio. Sim, não, não. Se eu posso, posso sempre. Se eu não posso nunca. Porque se eu falo que hoje pode ir pro parque, amanhã não pode ir pro parque, é por quê? Porque é a minha vontade? Aí a criança se perde. E muitas vezes a gente não entende isso, né? Modelagem. A criança não verbal, principalmente autista não verbal, a gente não sabe o que ele está pensando, mas a gente consegue ver como ele está agindo. Então a gente vai pelo comportamento dele, porque ele não fala, ele não passa o pensamento dele pra gente. Então, pelo comportamento dele, a gente reforça o que a gente quer que continue, ou a gente pune. É uma palavra feia, pesada, dependendo da sua vivência, de como você vai interpretar isso. Mas a gente pune o que eu não quero que seja, que continue. E aí tem algumas técnicas, algumas coisas. Então, por exemplo, reforço, ele tem positivo e negativo. O que é reforço positivo? É eu acrescentar algo gostoso, bom. O que é reforço negativo? É eu acrescentar algo aversivo, que é ruim. Então, o positivo não está ligado a bom ou ruim. Está ligado a adicionar ou a subtrair alguma coisa. Isso confunde muito. Punição positiva e negativa. Por exemplo, punição positiva é uma palmada, uma chinelada na criança. Porque eu estou acrescentando um estímulo aversivo para ela, que não é prazeroso. É algo ruim, porque dói. Um reforço, uma punição negativa é tirar o celular. Então, você não comeu toda a janta, vai ficar sem celular. O que tem a ver ele ficar sem celular porque ele não comeu? Eu poderia ter tirado a salada, já que ele está reclamando que ele não quer comer a salada. Seria um reforço negativo, porque eu tirei a salada e ele comeu tudo. Então, quando a gente fala de modelagem, é eu ensinar para o meu aluno, para o meu filho, para o meu paciente, como eu quero que ele faça. O que é o modelo, eu dar o modelo. Lembra quando você fazia atividade lá na educação infantil, no primeiro ano? Que vinha assim, faça a atividade abaixo conforme o modelo? E aí era para ligar ou para completar, e aí sempre tinha a primeira atividade feita. Você só seguia? É a mesma coisa. Então, se eu quero que ele se sente, eu vou mostrar como eu quero que ele se sente. Se eu quero que ele coma, eu vou mostrar como eu quero que ele coma. Então, eu vou ensinar o comportamento, eu vou modelar o comportamento. E aí, existem várias técnicas que vai ficar para outro vídeo. Se gostou, dá um joinha, escreve aqui embaixo quais são as suas dúvidas, como eu posso te ajudar, que a gente vai conversando.